Então, pessoal, continuando aqui com a nossa playlist de type hintings aqui no Python, ou tipagem no Python, nessa aula a gente vai começar a ver coisas mais interessantes. Por exemplo, aqui a gente vai falar de classes. E classes são um tipo extremamente especial para a tipagem, você vai entender aqui ao longo da aula toda, mas eu focaria bastante nesse conteúdo aqui, porque agora a gente vai começar a colocar o pezinho na parte de teoria dos tipos. Eu não vou pegar aquele assunto acadêmico e vou ficar falando aqui horas sobre isso com você, tá? Eu vou falar aqui mais de tipagem nominal, depois em outra aula a gente fala de tipagem estrutural, depois a gente fala de genéricos e tal, pra gente falar o máximo que der sobre a teoria dos tipos, que é um assunto mega complexo, se você for pegar e falar tudo de uma vez. Mas presta bastante atenção aqui nessa parte, porque a partir daqui a gente já começa a gerar novos tipos na linguagem de programação. E aí depois você vai precisar dessa base aqui para você conseguir utilizar tipagem nominal, tipagem estrutural, genéricos, e aí você fazer algum genérico dinâmico, enfim. Então, você vai precisar entender essas coisas todas aqui. Então, dito isso, uma outra coisinha aqui que eu quero falar, que eu já estava querendo falar já desde o começo da playlist toda, acabei esquecendo. Tudo que eu vou falar na playlist, eu vou tentar focar mais no conceito da coisa que eu tô falando. Por quê? Porque todos esses conceitos, assim como a gente viu lá nas aulas de Scope e Namespace, a gente viu sobre Closure, todos os conceitos são importantes para você carregar para outras linguagens de programação. Então, o conceito que eu vou falar, por exemplo, de classes, ele é aplicado em todas as linguagens de programação que você for utilizar. O conceito que eu te falei de closure vai ser aplicado em todas as linguagens de programação que você for usar. Pode ser um pouquinho diferente o comportamento, mas mesmo assim vai ser aplicado aquele mesmo conceito. Então, eu estou focando bastante em falar na parte do conceito, porque se você entendeu o conceito, você consegue fazer isso em qualquer linguagem de programação que tem essas coisas todas aqui. Então, voltando em classes aqui que eu tava te falando, só pra gente dar uma relembrada aqui, tá? Porque isso aqui vai ser muito importante pra gente. Eu vou falar das classes no runtime nessa parte aqui. Aí depois a gente vai aprofundando nesse vídeo mesmo. Então, no runtime é quando o código tá executando. Então, pra que você usa classe dentro de uma linguagem de programação enquanto o código executa? Quando eu utilizo uma classe, eu tô falando para a linguagem de programação que eu quero uma fábrica de objetos, concorda? Eu tô querendo gerar novos objetos de uma nova estrutura de dados. Então, basicamente, uma classe é um molde para gerar novos objetos que não tem na linguagem de programação. Por exemplo, no caso do Python, eu tenho aqui dicionário, eu tenho aqui str, eu tenho list, set e assim por diante, mas eu não tenho uma coisa específica que eu quero aqui. Por exemplo, se eu fosse criar uma clínica veterinária e eu fosse modelar um animal, eu não tenho essa estrutura de dados na linguagem de programação. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma classe, essa classe vai ser um molde que vai gerar novos animais. Esses novos animais que a gente está gerando a partir dessa classe são objetos do tipo animal que eu estou gerando, basicamente. E aí, tudo que eu definir dentro dessa classe animal, que é a fábrica, o molde, pensa sempre assim, sempre tenha essa distinção em mente. A classe é a fábrica, é o molde para gerar novos objetos. Tudo que eu definir dentro de animal será repassado para os objetos aqui que eu criar a partir dessa fábrica. Então, nesse caso aqui específico, se eu criasse, por exemplo, um objeto chamado dog, vindo de animal, eu estou criando um animal. Se eu criar um outro objeto chamado cat, por exemplo, vindo de animal, eu estou criando outro animal. Nesse caso especificamente, a gente chama essas coisas que a gente está criando através dessa fábrica de objetos, ou também de instâncias dessa classe. Então, ou objetos dessa classe, ou instâncias dessa classe. Beleza? Essas instâncias da classe, no caso do Python, você consegue utilizar a própria instância dentro da classe utilizando a palavrinha self. Beleza? Então, isso é um comportamento específico do Python. Nem todas as linguagens de programação vão ser assim. Algumas podem utilizar this, outras podem utilizar o próprio nome da classe, mas o conceito é o mesmo. Quando eu tenho um modelo da classe ali para gerar novas instâncias, novos objetos, né? Quando eu tenho esse modelo, dentro dessa classe, eu preciso me referenciar ao que eu estou criando. Então, se eu estou criando um dog, eu preciso de dentro da classe falar algumas coisas para o dog. Por exemplo, eu posso configurar um método no dog, eu posso configurar um atributo no dog. Eu quero fazer isso utilizando a palavrinha self no caso específico do Python, tá? Então, só para lembrar, classe é o molde, a fábrica, e a instância da classe é o que foi fabricado pela
pela classe. Vamos sair do campo teórico e vamos dar uma olhada nessa classe aqui, ó, rapidão. Por exemplo, no caso do Python, isso aqui define uma classe. Simples assim. Então agora eu tenho a fábrica. Maravilha. Agora, lembra que eu te falei que eu quero gerar novos objetos através dessa classe aqui. Então eu vou até colocar um if name igual a main aqui, porque talvez eu reutilize essa classe animal mais pra frente um pouco. Mas se eu quero gerar um dog aqui a partir de animal, a partir do momento que eu chamei a classe aqui e passei os parênteses aqui para dentro dela, eu estou inicializando essa instância aqui. Então, nesse momento, o Python vai criar para mim um novo objeto a partir dessa classe e também vai chamar o init dessa classe para que eu possa colocar coisas dentro desse dog aqui. Por exemplo, se eu quisesse ter um dog.name, eu preciso fazer isso aqui por dentro. Eu posso fazer por fora, se eu quiser, mas eu posso fazer isso por dentro da classe e é muito mais comum a gente fazer isso. Então eu quero ter um dog.name igual a dog aqui. E aí se eu fosse gerar, por exemplo, um cat igual a animal, eu geraria um cat.name, um gato, né, no caso, igual a cat. Então, basicamente, isso aqui. Eu quero fazer isso aqui que eu fiz aqui agora, mas eu quero fazer por dentro da classe. Então, não vamos ter isso aqui. O que eu vou fazer na classe? No Python, se você vem de outras linguagens de programação, no Python você não tem o conceito de constructor, que você tem nas outras linguagens. Você falou constructor, e aí você já cria o objeto e já inicializa ele ali. No Python isso é separado. Então, eu tenho um método chamado dunderNew, que faz a criação desse objeto para mim, e esse objeto, todos os objetos aqui no Python herdam de object. Então essa classe, ela já implicitamente já herdou, já é um subtipo de objeto, aqui no caso, object, né? Só que depois dele chamar esse método new que cria o objeto, ele chama o outro método, que é chamado de init pra mim, aqui, tá? Eu tô simplificando as coisas aqui, tá? A gente pode, depois, se você quiser, a gente pode falar bastante sobre isso aqui. Mas aqui, esse método init, ele vai ser chamado depois que esse objeto que eu tô criando aqui foi criado automaticamente pelo Python, tá? Então, esse objeto já foi criado, aí o Python automaticamente chama esse init e passa para dentro dele o self. Quem que é o self? O self é a própria coisa que eu estou criando aqui. Então, eu não tenho a classe sendo a fábrica de coisas. Por dentro da classe, eu estou recebendo a coisa que eu estou criando. Então, nesse caso aqui é dog, nesse outro caso aqui é cat, né? Até o momento não é nada, né? A gente só deu nomes aqui. Mas agora que a gente vai começar a chamar, tá? Então, o Python injeta self aqui automaticamente para mim. Então, não preciso passar nada aqui para dentro da classe. Ele já faz isso automaticamente. Então, aqui seria como se eu tivesse passado dog aqui de novo, tá? Eu tô criando uma coisa, mas ela não existe ainda. Então, aí eu teria a instância da classe aqui. Mas aqui, ó, eu tenho acesso, então, ao dog que nem foi criado. E aí, lembra o que eu queria fazer antes? Eu queria vir aqui e falar dog.name igual a dog. Eu queria fazer isso aqui, né? Então, eu posso fazer isso pelo init, porque esse self, ele é como se ele fosse invisível aqui nesse método. Então, a partir do self, depois do self, imagina isso como sendo a definição do Python ali. Você não fez nada. E o init é uma função, só que é uma função especial que recebe o self, a instância da classe ali nesse self. Nesse caso aqui agora, especificamente, eu posso receber coisas aqui dentro. Então, se eu quero receber uma string, a gente já viu como tipar funções, né? Eu quero receber uma string aqui, eu posso vir aqui agora e passar, ó. Eu passo o nome que eu passei aqui. Eu posso tirar isso daqui. E aí, isso aqui, aquele nome que eu passei lá, tá dentro deste parâmetro aqui, desse init. Maravilha. E agora, como é que eu coloco o dog.name aqui dentro? Self. Então, self.name igual a name. Isso aqui, ó, essa parte aqui é o parâmetro que eu estou recebendo no init, tá? Não tem a ver porque é o valor, né? Mas isso aqui é uma coisa e isso aqui, self.name, é outra coisa. Maravilha? Então essa tipagem aqui, ela funciona bem? Funciona, mas ela não afeta esse aqui. Ele vai ficar implícito a tipagem aqui. Então se eu olhar aqui, a tipagem name é str aqui dentro, porque ele pegou a tipagem deste name aqui. Mas eu poderia também tipar aqui. Por que que eu faria isso? Porque se eu tiver um outro método aqui, ó, por exemplo, setName, nessa classe aqui, e aí eu recebo self, isso aqui são funções, né, métodos de classe são funções especiais que estão atreladas ao dog e ao cat, beleza? Então aqui eu tenho um setName que eu quero reconfigurar o name aqui, que eu vou receber como sendo um inteiro, tá? Não importa o que isso é. Isso aqui não vai retornar nada, a gente já viu isso, então return none. Nesse caso, se eu falar self.name igual a name, ele vai funcionar sem o linter reclamar, sem o type checker reclamar. Olha só, eu mudei, a partir do momento que eu chamar esse método, eu vou mudar o tipo de name. Vamos ver se ele vai aceitar. Dog, tomara que não.
Então vamos lá, ó. É dog igual a 1, 2, 3. E deixa eu só comentar isso de baixo aqui pra gente não ver isso aqui. Então agora, ó, eu mudei o tipo do meu atributo aqui da classe sem ele reclamar. Então, quando eu faço isso, eu garanto que eu não posso receber isso aqui. Não posso atribuir name na classe animal, porque int não pode ser atribuído para uma str. Então, basicamente, por isso que eu faço isso aqui. Esse método aqui, eu não ia deixar ele aqui, eu fui só te dar um exemplo sobre ele aqui. Beleza, então, a gente criou, então, uma fábrica que gera as instâncias ali bonitinho pra gente. Agora, o que a gente pode fazer? Ao invés de fazer isso aqui, a gente já tem o nosso dog aqui. Quando a gente for chamar o cat, a gente pode agora informar outro valor aqui. Então, aqui eu tenho o valor cat. Se eu pegar aquelas funções lá que eu falei pra você que eu ia utilizar, por exemplo, from utils, import, o separador e, sei lá, o cyan, mania agora com a cor ciano, mas é porque eu acostumei chamar essa coisa aqui. Se eu falar isso aqui agora, eu posso dar um print no separador, vou dar um print também lá embaixo, e aqui, ó, eu posso falar, por exemplo, cyan print, pego uma f-string lá, só pra gente ver o resultado bonitinho, e falo lá que o dog.name é igual ao valor que a gente vai ver aqui. Isso aqui é f-string que a gente já utilizou antes. Inclusive, eu posso até pedir o wrapper dele ali, só pra gente ver uma string entre aspas ali, no caso, porque isso aqui vai ser uma string, né? E eu posso pedir o valor do dog e eu posso pedir o valor do name, do cat. Então, executando aqui o nosso código, a gente tem lá dog name igual a dog, cat name igual a cat. Então, eu acabei de criar uma nova estrutura de dados dentro do programa aqui, Python, para que eu possa fazer alguma coisa. E isso serviria para quê? Para eu criar uma conexão de base de dados, para eu criar um novo cliente, um cliente da minha loja, né? Seria customer, né? Um customer da minha loja, do meu e-commerce, para eu criar qualquer coisa que eu quiser modelar aqui dentro do meu programa. Maravilha? Então, basicamente, para isso que a gente utiliza a classe. Por que eu passei por esse negócio tão básico assim com você, sendo que a gente tá falando de type hint no Python? Porque a gente falou do runtime do Python ali. Nesse momento agora, a gente estava falando antes do código sendo executado. Então eu executo o código, peço pro Python fazer alguma coisa, ele vai e gera o objeto para mim, e aí eu uso esse objeto. Simples assim. Agora, no campo do tipo, para os type checkers, sem executar o código, aqui a gente está falando de tipos. Então, quando você cria uma classe numa linguagem de programação, você está criando também um novo tipo na sua linguagem de programação. Então, nesse caso aqui, assim como a gente criou animal, porque não encontramos um animal já pronto no Python, para o type checker, ao criar um animal, você acabou de criar um novo tipo na linguagem chamado de animal. E esse tipo aqui, tudo que você gerar de animal, ele é também um animal. Então, nesse caso específico, é meio óbvio isso que eu vou falar, tá? Mas só para você relembrar disso aqui da parte da tipagem ali, ó. Quando eu crio um dog vindo da classe animal, esse dog é do tipo animal. Então, se eu crio um gato da classe animal, esse gato é do tipo animal. Isso, na tipagem, a gente chama de E1. Então, um dog é um animal. Um cat é um animal. Um cachorro é um animal. Um gato é um animal no português. Então, nesse caso aqui, a gente está falando em tipagem nominal, ou nominal typing, que é quando a gente tem um tipo gerando objetos daquele próprio tipo, beleza? Para quem já entende essa área, que é super óbvio essas coisas, mas para quem tá começando a entender a parte do tipo, principalmente quem aprende Python, né, começa a chegar nessa área mais pro final. Quem começa a aprender linguagem de programação com tipagem estática, começa com isso no começo. Então aqui, como a gente tá falando de Python, isso aqui vem mais pro final, né? Mas isso aqui é uma tipagem nominal. Então todas as instâncias de animal são do tipo animal. Quando eu criar uma função, por exemplo, que precisa de um animal, dog ou cat vão servir, porque dog ou cat são um animal. Então vamos gerar uma função. Eu já preparei isso aqui para não ter que ficar digitando tudo isso aqui para você. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Então aqui, ó, peguei o código aqui, eu tô importando aqui do outro módulo a classe animal e os meus prints aqui, o separador, tudo bonitinho. Aí eu criei uma função aqui que precisa receber um animal. Animal é de que tipo quando eu vou tipar ele? Animal, a minha classe que eu acabei de criar, ela virou um tipo aqui. Então no campo do tipo, a classe vira um tipo. E aí essa função não retorna nada e aí eu dou um print aqui para você ver o nome da função aqui em cima, o nome da classe. Então daqui da classe eu tô pedindo o type do que eu tô recebendo aqui. Eu tô querendo receber um animal qualquer aqui, do tipo animal. Aqui eu tô pedindo o type
do Python, passando o animal aqui para dentro, e desse animal, desse tipo que vai ser retornado aqui, que vai ser a classe animal mesmo aqui, desse tipo eu tô pedindo o name dessa classe. Então a gente vai ver aqui agora qual que é o nome da classe desse animal que eu tenho aqui, e a gente vai ver também qual que é o nome desse animal. E aí eu dou um separador, e aí aqui if name igual a main. Então, para os type checkers, quando eu crio dog igual a animal dog, um dog é um novo animal. Para o type checker, de novo, um cat também é um animal. Isso quer dizer que quando eu chamar a minha função, que é esse caso aqui embaixo, se eu passar dog, ele não reclama. Se eu passar cat, ele não reclama. Se eu passar 1, 2, 3... aí sim ele me fala que este tipo não pode ser atribuído para animal. Simples assim, você acabou de criar o seu novo tipo aqui dentro da linguagem de programação. Vamos executar isso aqui para a gente ver se deu tudo certo. Então, exemplo 6, executando, olha lá. Ó. Quando eu executei, a minha função getAnimal recebeu lá, eu peguei o nome da classe que gerou esse animal que eu estou gerando, a classe é a classe animal que a gente criou, o getAnimal, animal name, esse primeiro animal foi o dog, esse segundo animal, mesma classe, e aí, ó, o animal name é igual a cat. Então, basicamente, isso aqui é que a gente tem para os type checkers aqui. Então, simples assim, basicamente, você está aprendendo agora que, ao criar uma classe, você está gerando um novo tipo na sua linguagem de programação preferida. Mas, pessoal, aquilo lá que eu estava te mostrando pode gerar um problema enorme no seu programa, porque a estrutura de dados que eu montei não é muito perfeita. Então, por exemplo, se eu gerar um dog através de um animal, como eu fiz aqui, ou um cat através de um animal, você concorda comigo que nem todo animal é igual, né? Então, eu tenho um molde, eu tenho uma fábrica, que foi a fábrica que eu gerei lá para animal, e nessa fábrica eu estou tentando gerar todos os animais possíveis. Nesse caso específico, apesar de cachorro, dog, ser um animal e cat ser um animal, você concorda comigo que cada animal tem as suas especificações, né? Por exemplo, se eu estou criando um sistema para uma clínica veterinária e eu preciso ter os animais específicos, né? Eu preciso saber quais doenças, por exemplo, acontecem em determinado animal, eu preciso saber quais tipos de remédios eu posso dar para determinado animal. Então, nesse caso específico, se você analisar lá o nosso código, você vai perceber que ele não suporta isso, né? Então, o que a gente poderia fazer para resolver esse problema? A gente poderia deixar as coisas mais específicas utilizando a herança. Herança é quando você tem uma classe derivada de outra classe. Ou seja, eu tenho a classe animal e aí eu derivo cachorro da classe animal e faço ela mais específica para ser um cachorro. Então, assim, um cachorro continua sendo um animal, mas ele pode fazer o seu próprio som, pode fazer o que ele quiser. E o mesmo vale para o gato, tá? Essa analogia que eu nunca achei ela uma analogia muito perfeita, mas essa é a que os livros costumam utilizar, então foi essa que eu peguei para utilizar. Mas, por exemplo, se você pegar um peixe é um animal, e eu vou te falar aqui, igual eu falei ali em cima, né? Falei aqui em cima, aqui, mas não comentei com você. Aqui eu dei um exemplo que um cachorro pode latir, mas o gato não pode latir. O gato faz miau, né? O cachorro faz au au. Então são animais diferentes. Essa analogia não é perfeita, porque se eu tenho um peixe, o peixe não faz som nenhum. Então, nesse caso específico, ficaria errado, quebrado o programa. Mas isso aqui, a ideia é a gente entender os tipos, e não a classe em si em geral. A classe faz parte disso, é óbvio. Mas eu tô dando uma ideia aqui para você compreender o conceito da tipagem aqui. Beleza. Esse tipo de relação, quando eu tenho herança, a gente viu antes que a classe gera um objeto, que é uma instância da classe. A classe, no campo do tipo, gera um novo tipo. Esse caso, a gente tá falando de tipagem nominal, porque a classe gera objetos do tipo dela mesmo. Nesse caso específico, a gente tá falando que uma classe deriva de outra classe. Então, eu vou ter uma classe animal, e aí eu vou fazer uma classe um pouco mais específica, chamada de cachorro, ou dog. Essa classe dog é um subtipo da classe animal. Então, nesse caso específico, a gente está falando de subtipagem nominal, ou nominal subtyping. Nesse caso, segue a mesma ideia, só a única diferença é que eu estou falando de subtipos. Então, uma regrinha aqui para você entender. Se B é um subtipo de A, então B é um A, nesse caso. Se eu tenho uma subclasse de animal chamada cachorro, então cachorro é também um animal, a classe de baixo. Então, os bichos que eu gerar, né? Os animais que eu gerar da classe cachorro também são animais por conta da subtipagem nominal que a gente está vendo aqui. E aí o contrário não é verdadeiro, tá? O animal não é um cachorro. Aqui no caso, a regra é só o cachorro é um animal, mas o animal não é um cachorro. Vou te mostrar isso aqui depois. Então aqui eu montei um código aqui pra gente entender. Por exemplo, suponha que eu queira colocar lá os sons lá nos cachorros, né? Eu vou fazer aqui, porque ali tá muito pronto já o código. Acho que fica muito feio eu copiar, colar isso aqui. Então, suponha que eu queira criar lá uma outra classe
que é o dog. Nesse dog, eu vou fazer herança. Aqui no Python, eu faço herança apenas colocando aqui o animal entre parênteses. Então, tudo que já tem em animal já existe aqui também dentro de dog, por herança. Maravilha. Então, eu não precisaria nem definir nada aqui dentro, tá? Mas se eu redefinir isso aqui, aí eu precisaria mexer. Não vou tocar nesse ponto, porque não vem muito ao caso aqui pra gente. Mas se eu tiver aquele if name, eu acho que a gente pode até copiar de aulas anteriores, ó, isso aqui, ó. Isso aqui a gente pode reutilizar ali, ó. Então aqui, ó, vou colar esse if name igual a main. Eu acho que eu vou utilizar isso aqui. Vou sim, então vou ter que importar essas funções aqui também. Então vou importar isso aqui, essa outra também, e pronto. Então nesse caso aqui, ao invés de animal, eu já tenho uma classe dog. Classe dog é um subtipo de animal. Então a classe dog também gera dog e animal. Lembra aqui da regrinha que eu tinha te falado aqui em cima? Se B é um subtipo de A, então pensa no B como sendo o dog. O B é um subtipo de animal, dog é um subtipo de animal, então dog é um animal, beleza? Então, dog gera também animais. E também gera dog especificamente. Porém, o contrário não é verdadeiro, como a gente já vai ver aqui agora mesmo. Então, dog continua sendo um animal e cat continua sendo um animal. Então, nesse caso específico, eu não criei a classe cat. Vamos lá, ó. Eu vou fazer cat. E aí, ó, a outra classe, cat. E aí, agora eu posso ter coisas específicas de dog aqui dentro, eu posso ter coisas específicas de cat aqui dentro. E aí, aqui eu posso mudar para cat, e eu ainda tenho dois animais. Você vê que a minha função não reclama de maneira alguma aqui. E aí, vamos fazer lá o som. Por exemplo, se eu quiser forçar a classe dog a ter um método, eu posso utilizar uma classe abstrata para fazer isso aqui, mas só para a gente simplificar a vida. Eu vou só fazer isso aqui, ó. Dentro da classe animal, eu vou definir um método, make sound, por exemplo, ou falar, qualquer coisa. E aqui eu não vou definir esse método. Nesse caso específico aqui, eu não vou falar disso aqui agora, porque senão vai fugir muito do assunto. Então, nesse caso específico, essa função não retorna nada. Não é nem que ela não retorna, tá? Essa função, ela tem um outro tipo especial, mas como eu te falei, eu não vou falar sobre isso aqui. Então, aqui eu vou só falar raise not implemented. Por que eu tô fazendo nesse caso aqui? Eu tô criando um método falando que quando as pessoas tentarem utilizar esse método nessa classe aqui específica, pelas classes filhas, ele não vai estar implementado e vai levantar um erro. O que eu tô querendo? Eu quero que você, que criou a outra classe lá, essa classe aqui, dog, que você implemente o método. Então, se eu tentar, por exemplo, fazer um cachorro latir aqui, ó, então, ó, vamos fazer os animais falarem aqui. Se eu tentar falar dog.make sound, você viu que eu comentei isso com você já, né? Tudo que tá em animal tá dentro de dog, tudo que tá em animal tá dentro de cat, porque cat e dog é um animal. Então, eles têm essas coisas aqui. Então, se eu chamar isso aqui para o animal falar e chamar o arquivo correto também, né? Nesse caso específico, eu vou ver um erro que make sound levantou a exceção not implemented erro. Então aqui eu posso simplesmente fazer override daquele método lá. Eu vou sobrescrever aquele método lá. Então make sound, nesse caso específico, eu vou falar que cachorro retorna none. Eu vou falar que ele faz, sei lá, au au. Coisa simples aqui pra gente, ó. Só pegar um print ali, ó. Daí a gente cola ali, ó, o cachorro faz au au e esse outro aqui, eu tenho que copiar o método inteiro. Então eu vou colocar aqui no cat. Eu coloco aqui no cat falando que o gato faz, sei lá, miau. Sei que é bem básico isso aqui, tá? Mas é só pra você entender que a parte da tipagem. Então, nesse caso, eu posso agora chamar dog make sound, dog faz au au, beleza? E eu posso chamar o cat make sound, ok? E aí, set print, sep, né? Separador. Só para ficar mais bonitinho ali, executando, dog faz au au, cat faz miau. Então a gente montou meio que uma estrutura de tipagens aqui. E aí, lembra que eu tava te falando que o porquê que a gente faz isso aqui, né? Porque às vezes eu tô te explicando uma coisa que você não entende muito o que eu tô querendo dizer. Imagine que eu tenha, sei lá, uma classe car. Essa classe car não é herda de ninguém, então ela não é um animal, óbvio, né? E ela tem um name também. No Python, ele não liga com isso aqui. Então, se eu tenho uma classe que tem um name dessa forma aqui, ó, car, por exemplo, essa classe funcionaria com a minha função para o Python. Então, se eu pegar essa classe e passar para dentro dela, eu vou criar aqui, ó, um car. Então, car, e aqui car, e car também. Então todo mundo chama car. Não, aqui nem precisa passar nada, não tem. Então aqui, car não é um animal. Então car aqui não é um animal, mas eu posso passar aqui e olha o Python funcionando. Eu vou dar um exit aqui, ó. Eu vou dar um exit aqui no código, só pra gente não passar daqui, ó. Ó, eu vou dar um exit com 0, na verdade, não com 1. Então vou dar um exit no programa, vou executar. Olha lá o Python funcionando maravilhosamente bem com o meu car. Isso aqui pode gerar um transtorno absurdo para você no seu programa, porque pode ser que você tenha um tipo totalmente não seguro dentro do seu programa e geraria um bug. Por exemplo, às vezes tem vários desenvolvedores trabalhando nas classes de animal e tem outros desenvolvedores trabalhando na classe car.
E eles não sabem que você fez isso aqui, chamou uma classe com uma função que precisava receber um animal. Porque o type checker já tá ali, ó. Eu te falei que o Python não tá nem aí, ele executa do mesmo jeito. Mas no caso aqui do nosso type checker, ele tá te falando, ele tá te alertando ali, falando, olha, o argumento do tipo char não pode ser atribuído ao animal, do tipo animal na função tal. Não, carro não pode ser atribuído para animal. Ele te avisa disso aqui, você colocaria lá um hook, por exemplo, do GitHub, para que na hora que você for comitar alguma coisa, ele detecta essas coisas, isso nem vai pro repositório, porque o Python executaria esse código normalmente. A única forma que eu veria problema é porque char não tem o método sound. E este é o problema do bug. Então, quando eu tentasse, por exemplo, achando que eu tenho um char dentro de alguma função qualquer, falar char.makeSound, nesse caso específico, char não tem esse método de makeSound, eu quebraria o programa com mais um bug, fora daquela função ali, né? Nesse caso específico. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com a tipagem nossa ali. Então, beleza, só pra gente concluir essa parte aqui, depois eu vou fazer uma outra parte, uma segunda parte dessa parte de classes, pra eu te falar de coisas assim, class var, self, como tipar o self mesmo, quando você precisar mexer na classe. Eu vou te falar de coisas mais avançadas do que isso aqui. Mas eu quero só te mostrar uma última coisa aqui sobre isso aqui, que é basicamente... Deixa eu só voltar isso aqui como tava. Que é basicamente, eu vou comentar isso aqui pra gente não ficar vendo erro, né, no programa, mas é basicamente esta partezinha aqui que eu tava falando em algum lugar aqui. Foi aqui mesmo que eu tava falando. Foi aqui mesmo. Ó. Isso aqui que eu tava te falando, ó, lembra daquele esquema, né? Se B é um subtipo de A, então B é um A. Ok, isso a gente viu aqui. Porém, o contrário não é verdadeiro. A não é um subtipo de B. Por quê? Que eu posso até te provar isso aqui fácil com o próprio PyWrite aqui, por exemplo. A gente pode fazer uma coisa que é interessante aqui. Isso aqui pode ser útil em alguns casos para você. Por exemplo, eu posso definir uma variável qualquer, por exemplo, another dog, um outro dog qualquer. Ou, sei lá, dog2, dog2, mais fácil. Dog2, eu vou definir um outro dog. Então eu vou falar que ele é do tipo dog. Se eu fizer só isso aqui, ó, sem o sinal de igual, tirar o sinal de igual e colocar os dois pontos e a tipagem, eu tô criando a variável só no campo do tipo. Posso te mostrar isso aqui. Se eu der um print na dog2, você vai ver que essa variável não está definida. Então, o nome dog2 não está definida. Você quis dizer dog, né? Não quis dizer dog, não. Eu queria dog2 mesmo, mas só para te mostrar que se eu não usei o sinal de igual e eu coloquei o tipo, né? Agora ela está definida. Mas se eu fiz só assim, só no campo do tipo, eu posso fazer isso aqui para depois eu tipar. Tem coisas que eu posso fazer isso para eu informar qual que é o tipo da variável antes de declarar ela, porque em algum momento eu vou declarar essa variável com aquele determinado tipo. Então, nesse caso, eu posso fazer isso aqui. Mas por que eu fiz isso aqui? Para te falar que se eu tentar agora atribuir o dog para um animal, o que você acha que vai acontecer? Vou falar que o dog é o dog2. Atribuir? Olha lá, ó. O tipo animal não pode ser atribuído para o tipo dog. Animal não pode ser atribuído para dog. Então, dog é um animal, mas animal não é um dog nesse caso específico. Por que isso acontece? Porque eu tô deixando as coisas mais específicas. Imagina comigo aqui, ó, pode ser que se eu fizer alguma coisa assim, ó, por exemplo, suponha que sei lá, isso aqui pode quebrar algum princípio da programação, mas eu quero só te provar um ponto aqui. Se eu definir aqui no dog, sei lá, bark, por exemplo, né, é a mesma coisa de make sound, então, sei lá, run. Se eu definir no dog run e não retorno nada, none, qualquer coisa, só para dar um print, novamente, isso aqui que eu tô fazendo pode quebrar algum princípio da programação. Na minha cabeça, eu tô achando que vai quebrar o princípio da substituição de Liskov, beleza? Que é o L do Solid aqui. Mas só pra gente ver isso aqui, o dog está correndo. Vou colocar aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho um método específico para dog. Dog é um animal, mas animal não é um dog. Todo animal tem um método que tem lá no animal, que é o makeSound, mas o dog especificamente tem o método run. Então, na minha função, se eu tivesse esperando, por exemplo, se eu tivesse aquela função lá que tivesse esperando que esse dog tivesse o método run, isso aqui não funcionaria. Por exemplo, se eu pegar o dog2 e falar dog2 .run, o que vai acontecer? Você já sabe, né? Lógico, mas, se eu executar, dog2 está correndo, maravilha. Por que dog agora, por que eu não posso atribuir uma variável que é do tipo dog para uma variável que é do tipo animal? Já pegou, né? Se eu digitar animal,
O type hinting vai me informar, ele vai falar, você não pode fazer isso aí, porque isso é inseguro, ok? Por quê? Porque se eu executar esse método, não vai funcionar o programa, porque não existe run no meu animal. Então é basicamente por isso que a gente não pode fazer essas coisas aqui. Então eu vou deixar aqui o dog mesmo. E aí executando, beleza. Então só para relembrar, a única coisa que eu quero que você tire dessas coisas aqui, todas que a gente falou nessa aula, são... vamos voltar aqui. Eu ia falar de um nível hard aqui, que eu ia já falar de self, de class var, de, sei lá, single. Eu ia falar de muita coisa aqui, mas já tá muito tempo ali. Então, na próxima aula eu volto com esse assunto. Mas voltando aqui, quando a gente cria uma classe, a gente quer criar um objeto, uma estrutura de dado qualquer dentro do nosso programa. Maravilha, isso a gente entendeu. Ao criar a classe animal, você cria os objetos dessa classe animal. Esses objetos são chamados de instância. Essas instâncias podem ser referenciadas dentro da classe pelo nome self. Então, quando você fala self no corpo da classe, dentro de algum método da classe que recebe o self aqui como parâmetro, você está se referindo ao que você está criando. Maravilha. E aí, aqui, quando eu crio o animal, eu posso atribuir coisas ali nele pelo init, ou eu posso atribuir depois também, mas isso não vem muito ao caso agora. E aí, quando eu crio alguma coisa da classe animal, eu estou criando também um elemento, um objeto, aquela instância do tipo animal. Então, sempre que eu precisar de um animal, eu posso utilizar qualquer coisa que foi gerada dessa classe. E essa classe serve como tipo para tudo que foi gerado por ela. Maravilha. Essa tipagem é chamada de tipagem nominal ou nominal typing. E aí eu posso utilizar esses animais dentro das funções aqui, como a gente fez aqui, para tipar esse animal. Maravilha. Nesse caso aqui, o problema que a gente cria ali no caso, né, seria basicamente se eu tentasse representar muita coisa com um tipo só, que foi o caso que eu fiz. Eu criei um animal tentando representar toda a classe de animais do planeta, o que não dá muito certo. Então eu teria que ter uma classe superior. Nesse caso eu deixei até uma observação que talvez nem animal, teria que ser alguma coisa, alguma espécie, alguma coisa acima, para eu poder saber se vai ter aquele método make sound ou não. Até te comentei aqui do peixe no caso. Mas voltando aqui, como que eu resolvo esse problema? Eu crio uma classe mais específica derivada dessa classe animal. Então, dog é derivado de animal, isso significa que dog é um subtipo de animal. Se dog é um subtipo de animal, dog é um animal. Beleza? Então, no tipo, o dog é um animal. Então, isso que a gente tá falando aqui. Se B é um subtipo de A, então B é um A. Maravilha. Só que o contrário não é verdadeiro. Então, não é num local onde eu posso utilizar um dog que eu posso reatribuir esse valor para um animal. Não é todo local que eu consigo fazer isso, tá? E aí a gente precisa entender aonde a gente está fazendo essas coisas. Por exemplo, nesse caso específico, eu criei uma variável mais específica e tentei expandir o tipo dela para animal. Ou seja, eu tinha um dog e eu tentei subir de nível a classe falando que ela é um animal. Não dá certo, isso não funciona porque o dog, o animal não é um dog. Então eu não posso trocar esse valor. Mas quando eu quero deixar as coisas mais específicas, aí eu consigo fazer. Por exemplo, se eu tivesse nesse caso dog aqui assinalado como um animal, eu não teria problema, porque como eu criei com uma tipagem mais ampla, nesse caso eu só afunilei o tipo falando que agora ele é mais específico. Ele é um dog, porque a gente viu, eu posso ter coisas específicas das classes mais específicas que não existem nas classes mais amplas. E aí, nesse caso, isso geraria um transtorno no meu programa. Isso aqui funcionaria perfeitamente. Então, pessoal, eu vou deixar essa aula aqui assim. Eu já falei por muito tempo sobre esse assunto. Eu achei que eu ia falar disso aqui em 15 minutos. Acabei não dando tempo de eu te falar da parte hardcore que eu queria falar, né? Que eu queria criar uma classe bem mais complexa. Mas na próxima aula eu volto com essa classe bem mais complexa e a gente termina esse assunto.